Atualmente, as informações circulam pelo mundo através da internet numa velocidade espantosa. Desde transações comerciais até chats de bate-papo, tudo passa pela rede. Mais do que nunca, os computadores estão no centro da vida moderna e cada vez mais precisamos lidar com eles e com muitos outros dispositivos eletrônicos. Isso mesmo! A revolução da eletrônica começou com a invenção do transistor em 1947. Os microcomputadores modernos só se tornaram possíveis graças a ele. Sem a mecânica quântica, ele não existiria. Tudo que usa circuitos integrados e microprocessadores, de telefones celulares aos iPods, baseia-se na física quântica. Podemos dizer que a física quântica começa em 1900, com o cientista alemão Max Planck e seu estudo sobre a radiação de corpo negro. Um corpo negro não é um objeto pintado de preto, mas um corpo ideal que absorve toda a energia que incide sobre ele. Uma caixa de papelão fechada com um pequeno furo em uma das faces é aproximadamente um corpo negro. Por mais que você ilumine a caixa, o buraco sempre parecerá escuro. Isto porque a luz que passa por ele é absorvida totalmente pelas paredes internas da caixa depois de múltiplas reflexões. Como a luz entra e não consegue mais sair, a temperatura da caixa aumenta em razão da energia absorvida. O processo inverso também ocorre. Se a caixa for aquecida até a temperatura anterior, os átomos das paredes começam a vibrar e a gerar energia eletromagnética, que vai enchendo cada vez mais a caixa até que um raio exatamente igual ao anterior escapa pelo orifício. Evidentemente, a radiação que escapa deve depender da temperatura do dispositivo. Isso tem a ver com a mudança de cor nos corpos aquecidos. Quanto maior a temperatura, mais intensa e cegante é a luz que ele emite. Ao estudar a emissão de energia por um corpo negro, Planck fez uma descoberta desconcertante. A energia é emitida e absorvida sob a forma de pacotes ou grãos, chamados quanta. Se você pudesse ver um raio de luz de muito perto, ele poderia se assemelhar a um jato de areia ou a uma rajada de metralhadora. Cada elemento individual seria uma partícula de energia ou quantum de luz, também chamado de fóton. A mecânica quântica estuda o mundo do átomo, suas leis e comportamentos. Segundo ela, as partículas subatômicas e a própria luz parecem criaturas mutantes. A depender da situação, elas podem se apresentar, ora como matéria, ora como onda. Isso foi descoberto em 1924 pelo físico francês Louis de Broglie e posteriormente comprovado pelos experimentos de Davison e Germer com a difração de elétrons. A teoria quântica encontrou rapidamente uma interessante aplicação para isso: o microscópio eletrônico. Seu funcionamento é baseado nas propriedades ondulatórias do elétron, fazendo o papel da luz. O microscópio eletrônico é, atualmente, um dos equipamentos de maior importância na pesquisa científica, principalmente na medicina, biologia e estudo de novos materiais. As leis da física clássica permanecem válidas quando aplicadas aos objetos macroscópicos, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Elas falham, no entanto, quando tentam explicar o que se passa no mundo atômico. É aí que entra em cena a mecânica quântica, estudando as leis e fenômenos do mundo microscópico. Em 1927, Werner Heisenberg enunciou o princípio da incerteza. Segundo ele, quanto mais certeza tivermos na localização de uma partícula, maior será a nossa ignorância a respeito do seu movimento. A mesma relação existe entre a energia da partícula e o tempo necessário para medi-la. Em resumo, o mundo atômico sempre esconderá algo de nós. Por exemplo,
Suponha que você é um inteligentíssimo inventor que construiu um poderoso microscópio que mostrará um elétron pela primeira vez à humanidade. Suponha que você tem 100% de certeza sobre a localização do elétron e deseja apenas medir a sua velocidade. Para tanto, será necessário iluminar o elétron, pois só conseguimos ver objetos iluminados. Mas o elétron é tão pequeno e leve que uma simples partícula de luz, ou fóton, interage com ele como se fossem duas bolas de bilhar que se chocam. Como resultado, a sua velocidade pode ter qualquer valor e direção possível, ou seja, nada saberemos a seu respeito. Uma grande certeza na posição foi acompanhada de uma grande incerteza na velocidade. No nosso dia a dia, não percebemos isso porque os corpos são muito maiores e mais pesados que os fótons e elétrons. As alterações no movimento são praticamente inexistentes. Outra grande consequência da mecânica quântica é a supercondutividade, que possui um imenso potencial de aplicações práticas. A supercondutividade é observada em metais e materiais cerâmicos mantidos a baixíssimas temperaturas. Em temperaturas tão baixas, a resistência elétrica passa a ser zero e as perdas de energia por efeito Joule desaparecem. O aproveitamento da energia é máximo. Como não existem perdas de energia, esses materiais podem aprisionar correntes elétricas por muito tempo, sem a necessidade de baterias. Podem também gerar fortíssimos campos magnéticos e conduzir grandes quantidades de corrente elétrica por longas distâncias, sem aquecimento. Foi comprovado que malhas de fios supercondutores podem transmitir correntes elétricas por centenas de anos sem nenhuma perda considerável. Uma importante aplicação da supercondutividade está nos equipamentos de ressonância magnética, como os usados na medicina, pois eles necessitam de elevados campos magnéticos para funcionar. Outra aplicação bem interessante dos supercondutores é no funcionamento dos trens de alta velocidade, os trens-bala com levitação magnética. Para minimizar o atrito, eles são obrigados a flutuar sobre os trilhos e isso é feito com a ajuda da supercondutividade. O futuro da pesquisa da supercondutividade está em encontrar materiais que possam se tornar supercondutores à temperatura ambiente. Assim que isso acontecer, todo o mundo da eletrônica, da energia elétrica e dos transportes passará por uma drástica mudança. Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final. Aqui você teve uma visão geral sobre a física moderna, sua história e seu impacto em nosso dia a dia. Procure se informar, pesquise na internet, converse com seus professores e colegas e, principalmente, olhe ao seu redor. A física está por todos os lados. Basta prestar atenção para descobrir um mundo novo e fascinante. Até a próxima!